Ora, muito boa tarde a todos que nos veem. Nova realidade, estamos aqui num estúdio e esperamos que esta nova realidade não se prolongue por muito mais tempo. Gostamos também de ter público aqui. De qualquer maneira, agradecer à organização deste evento, ao município da Ponte Sor também, por dedicar, dentro deste evento, algum tempo à carga aérea, que tem feito até agora um trabalho fenomenal no combate à pandemia do Covid em que nós todos nos encontramos. Temos aqui dois convidados, a Companhia Nacional, através da pessoa que é responsável pelo desenvolvimento do negócio de carga e correio, o Sr. Bernardo Nunes, e também a nossa parceira, não é responsável, mas é a nossa parceira a associação, que tem como pelour os transitários em Portugal, que é a associação, a APAT, a Associação de Transitários de Portugal, através do seu presidente executivo, o Sr. António Nabo Martins. Gostaríamos de ter aqui mais parceiros, mas infelizmente convidámos a autoridade tributária que não pôde estar por motivos de saúde. No entanto, a doutora Ana Paula Carriço, que é a subdiretora-geral da Gestão Aduaneira, fez questão e pediu-me que transmitisse algumas palavras durante esta sessão, as quais eu passo a transmitir. No âmbito da gestão desta situação Covid, a autoridade tributária implementou várias medidas de simplificação de procedimentos que, no caso dos procedimentos aduaneiros, visam evitar deslocações e aceitar documentos por via eletrónica, designadamente o balcão eletrónico, sendo que todos os nossos processos declarativos são eletrónicos. Também estamos ainda mais empenhados na celeridade, de modo a contribuirmos ainda mais para a facilitação, não descurrando o necessário controle dos fluxos na cadeia de logística e, claro está, a abordagem é ainda mais pertinente nas alfândegas dos aeroportos. Isto, portanto, é a mensagem que a doutora Ana Paula Carriço Raposo me pediu para vos transmitir. Passo à apresentação da IATA, que tem como objetivo, como já referi, transmitir-vos a nível global o que se tem feito para combater esta pandemia e também quais os desafios que nós pensamos serem bastante pertinentes no combate no futuro próximo. Neste quadro podemos ver, ou podemos reparar, algo que muitos de nós no mundo de carga aérea nunca sonharíamos. E que, durante o período de Covid, o transporte de carga por via aérea se tornou muito mais robusto que o transporte de passageiros. Isto era um sonho que aqueles que têm a carga como algo principal, o seu menino, nunca sonharíamos que fôssemos tão robustos ao ponto de conseguirmos ultrapassar a área de transporte de passageiros. Enquanto até julho, o transporte de toneladas por quilómetro só baixou aproximadamente 13,5% em relação aos anos anteriores, o transporte de passageiros sofreu uma queda bastante acentuada de quase 80% em comparação aos mesmos períodos. Para as companhias aéreas no geral, isto indica que o seu negócio se alterou por completo e eis a razão porquê as companhias nacionais e tradicionais no transporte de passageiros também alteraram a sua estratégia e converteram muitos dos seus aviões de passageiros em aviões de carga. De 2016 a 2020, neste quadro, podemos ver que o padrão de crescimento entre as regiões era praticamente igual até o Covid aparecer. Verificamos que o tráfego de carga dentro da zona do Pacífico praticamente não sofreu muito desvio. Nas restantes áreas, estes desvios foram bastante profundos. Um dos grandes problemas nestas rotas tem que ver com a caída acentuada do número de voos que garantia a capacidade nessas mesmas rotas. Outros dos problemas foram as medidas tomadas também a nível governamental durante o lockdown, que dificultavam a reabertura dessas mesmas rotas. Estou-me a referir, portanto, ao encerro de fronteiras,
e ao encerro das rotas comerciais que existiam na altura, devido também a essas medidas bastante restritivas para as companhias aéreas e para os passageiros que nelas viajavam. O lado positivo está na recuperação, mesmo que seja de forma muito desigual, mas nós notamos que nos finais de 2020 existe já uma ligeira recuperação em todas as áreas. Portanto, também nas rotas entre a Ásia e o Meio Oriente, entre a Ásia e a Europa e também no Atlântico Norte. Porque os aviões de passageiros ofereciam um leque de rotas muito superior à dos cargueiros, eis a razão porque este quadro vimos a linha vermelha, que são os cargueiros, sempre muito por baixo daquilo que era oferecido pelos aviões de passageiros. No entanto, com o lockdown, como já referi, afetou bastante as rotas operadas por estes aviões, abriu as portas para uma maior utilização dos voos cargueiros. Eis a razão também porque houve uma subida bastante acentuada a nível global na oferta de freighters, ou de aviões de cargueiros, para toda a parte do mundo. Eles também tinham como objetivos principais o transporte das mercadorias que eram necessárias em vários pontos no mundo, os PPEs, portanto, o material hospitalar, que foram bastante, que se tornavam bastante grandes em volume, e havia essa necessidade de utilizar mais cargueiros nessas diferentes rotas. No entanto, com a abertura das fronteiras e com a consequente abertura de algumas rotas de passageiros, assim como a introdução do Praetor, que é o cargueiro, mas no avião de passageiros, podemos verificar que nos últimos meses a tendência é de melhorar e isso oferece, em certa perspectiva, um sinal bastante positivo para a economia dos vários países. O que aconteceu a nível de tarifas? Este quadro está mais ou menos a indicar isso. Nós verificamos que durante o período do Covid as tarifas aumentaram substancialmente. Houve mais demanda, mais pedidos, mais procura que oferta, o que fez que essas tarifas fossem aumentadas. Também, com a quebra repentina dos vários voos, houve uma quebra na capacidade e aqueles que operavam, não digo aproveitaram-se, mas conseguiram elevar um pouco mais o yield no transporte dessa mercadoria. A demanda cresceu e continua a crescer, enquanto a capacidade não consegue acompanhar e, inclusive, caiu no geral. Isto significou uma subida acentuada no valor da tarifa para o transportista. Quem é que perdeu nisto tudo? Claro, o consumidor, que é aquele que paga o valor final. Historicamente, o último trimestre do ano tem sido de alta atividade económica, colocando pressão sobre o transporte de carga versus a capacidade disponível. Se esta tendência se manter durante estes 3 últimos meses, pode-se prever um incremento na tarifa, ou então no yield, também nesta última fase do ano. Na minha interpretação, eu acredito que os governos já se prepararam com o estoque de PPEs, portanto os Personal Protection Equipment, para uma segunda ou eventual terceira vaga de contágios, o que eventualmente já não exercerá muita pressão ou influência nas tarifas a aplicar. Como podemos verificar, o índice de gerência de compras ou de consumo tem sempre andado de mão em mão com o crescimento na área de carga aérea. O impacto do lockdown e a redução do consumo também se fez notar durante o mesmo período. O preocupante é que a capacidade não está a acompanhar a recuperação desse índice de consumo. Embora o índice de consumo tenha um prognóstico positivo e é o motor que, ao fim e ao cabo, puxa pelo crescimento
da própria carga aérea. Os nossos desafios, a nível geral, uma vez mais, a carga é essencial, todos nós sabemos isso. O mundo necessita de meios para poder entregar, para poder oferecer à procura todos os bens que todos nós necessitamos. Os desafios que a curto prazo que nós estamos a verificar é a disponibilidade de pessoal qualificado. Todos nós sabemos que houve uma grande onda de despedimentos em todas as companhias aéreas a nível mundial. Portanto, nós notamos que essa disponibilidade de pessoal qualificado, especialmente na área de mercadorias perigosas, se vai acentuar. Claro, o encerramento de várias rotas, aeroportos, restrições impostas às tripulações, ou então processos ineficientes e bastante custosos para as operações ad hoc. Portanto, é outro dos desafios que nós estamos a verificar. Uma capacidade enorme, como já referimos, uma falta de capacidade para a procura que neste momento está a existir. E, claro, os non-normal operations que necessitam de uma segurança robusta para poder operar. Muito se tem feito neste sentido. As companhias aéreas modificaram, com o encerramento das várias rotas e a caída bastante acentuada na área de passageiros, as companhias aéreas tradicionais, aquelas que transportavam passageiros e carga, transformaram muito mudaram a sua estratégia e de forma a poder oferecer aquela capacidade que de repente acabou por cair. As nossas oportunidades, como vemos aqui, o transporte de carga na área dos passageiros, portanto, muitas companhias aéreas retiraram os seus assentos, outros transportam carga nos assentos e nos bins, nos overhead bins. São maneiras de a companhia aérea poder ainda manter manter economicamente algum revenue que de outra forma iria perder se não o fizesse. Para poder vacinar toda a população deste planeta, para vos dar uma pequena ideia, necessitaríamos cerca de 8.747 full freitas, tendo em conta que cada full freighter tem uma capacidade para mais ou menos 120 toneladas, com 140 toneladas métricas. 8.000 é algo muito, muito grande. Então, muitas das oportunidades que se estão agora a oferecer através dos preitas, através do incremento de voos charters full freitas, estamos a tentar, as companhias aéreas estão a tentar de poder oferecer o mais rápido possível essa vacina a toda a população deste planeta. A capacidade adicional vai ser um pouco mais difícil fazer frente a essa capacidade de transporte adicional. Há muitas coisas que temos que ter em consideração, as facilidades nos aeroportos, as facilidades quando se cruzam as fronteiras, a integridade da cadeia de abastecimento, a segurança e a própria capacidade tem que estar ali para poder oferecer esse valor que todos nós estamos a tentar oferecer. Com isto acaba a minha apresentação. Passo a palavra ao meu colega estimado António Nabo Martins, que fará a sua apresentação sobre a APAT e aquilo que eles têm feito até o momento. Muito obrigado.
Obrigado, Francisco. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite da organização para estarmos aqui presentes e agradecer também ao município de Ponte de Sor esta iniciativa tão importante para nós e, como é sempre importante, divulgarmos os méritos do tráfego e da carga aérea. Esta é a tua, não é? Vamos só trocar aqui as apresentações e começo por dizer que a minha apresentação está em português porque me disseram para fazer em português. Portanto, vou falar na língua oficial portuguesa. Peço desculpa, mas foi a orientação que me deram e ela está toda em português. E também o que nos pediram foi para falarmos sobre histórias de sucesso que teriam acontecido neste tempo de pandemia, neste tempo em que tudo se alterou e nós fomos confrontados com a paragem, direi assim, com a paragem do mundo quase total em março. Na primeira quinzena de março recebemos esta notícia e tudo isto parou. E o que é facto é que com os modos de transporte todos parados, as mercadorias, essencialmente os bens de primeira necessidade e equipamentos médicos e EPIs, também não circulavam. O mundo parou, mas a APAT não. Em 19 de março apelámos ao governo português, portanto à tutela, aos 4 ministérios que tutelavam de alguma forma toda esta resposta à pandemia, e nessa altura apelámos que fosse visto com alguma atenção a possibilidade de isenção do pagamento das taxas de utilização das infraestruturas. Pedimos das 4 infraestruturas que servem os 4 modos de transporte, mas neste caso em particular do modo aéreo, a permissão de utilização de aviões de passageiros para transporte exclusivo de mercadorias. Solicitámos ainda à AT a possibilidade de o desalfandegamento ficar disponível 24/24 horas, porque nós sabíamos, ou melhor, nem sabíamos quando é que os aviões chegavam, nem tão pouco quando partiam, era tudo uma incerteza enorme. E também solicitámos que fossem definidas as medidas de rastreio e a organização dos próprios terminais nos aeroportos internacionais que iríamos utilizar para fazer estas cargas. O mundo parou, a APAT não e o transitário também não. Tanto que, após o primeiro voo especial realizado, que repatriou 160 cidadãos chineses, logo em 2 de abril aterrou um Antonov com 80 toneladas de equipamentos de proteção no aeroporto do Porto. Situação e operação toda gerida por um transitário nacional. Em 15/4, portanto, 2 semanas depois, na impossibilidade de trazer um avião direto para Portugal, esse avião aterrou na Bélgica. O percurso foi feito via rodoviária da Bélgica entre Portugal, correndo o motorista dos caminhões corriam risco da própria vida, porque a mercadoria que era transportada era uma mercadoria, neste momento e nesta altura, de um altíssimo valor acrescentado, porque estávamos a falar essencialmente de bens médicos, equipamentos médicos e EPIs. Continuando, logo em 22/4, começámos também a receber mais um voo com 70 toneladas, também gerido e operação conduzida por um outro transitário português. E em 23/5, cerca de 2 meses depois, a TAP faz o excelente trabalho, como nós dizemos, e normalmente dizemos que estas empresas têm sempre muita dificuldade em movimentar-se. Em 2 meses a TAP transforma 2 aviões de passageiros para ir buscar mais material à China e assim servir a população portuguesa. No seguimento, e vendo que nem os voos eram suficientes e algumas autoridades tinham muita dificuldade de coordenação, também voltámos a solicitar que fosse desenhada uma articulação conjunta entre todos
os meios que pudessem ainda promover a chegada de mais material e viagens à China, porque, infelizmente, era o único país neste momento que conseguia produzir equipamentos médicos e EPIs em quantidade suficiente para servir todas as pessoas que estavam na frente de batalha e no combate à Covid. Aqui é uma imagem que foi divulgada nos meios da comunicação social e a TAP começa a fazer voos de carga sem passageiros. O Bernardo depois irá explicar muito melhor isto, mas isto é demonstrativo como uma empresa portuguesa conseguiu rapidamente e com muita flexibilidade encontrar uma solução, não tendo aviões cargueiros, encontrar uma solução para transportar a carga. A questão... mas a nossa vida não termina aqui. Mas também não sabemos como é que vai ser. Sabemos que o mês passado foi anunciada a chegada da segunda vaga. E a questão é como vamos continuar a transportar estes equipamentos, mas já não só equipamentos e EPIs de primeira necessidade e equipamentos médicos, mas também outros produtos de primeira necessidade que fazem falta a todos nós, à nossa vida comum e à nossa vida social. O que é facto é que nós hoje ainda não conseguimos saber resposta nenhuma, nem temos resposta para nada. Navegamos um pouquinho ao sabor das marés. Mas há uma coisa que nós podemos fazer, que é preparar as equipas. O Francisco já fez essa abordagem. Houve muitos quadros que saíram por variedíssimas razões de algumas empresas e há outras empresas que têm que voltar a capacitar os seus quadros e os seus colaboradores para o que aí vem, porque uma coisa nós também sabemos, vai haver mais acontecimentos traumáticos, sejam eles de pandemias ou de alterações climáticas ou até de guerras comerciais, como temos vindo a sentir, nomeadamente entre os Estados Unidos e a China, a questão do Brexit, tudo isto impacta nestas alterações. E então um dos caminhos que nós na associação entendemos que deveríamos seguir era essencialmente uma aposta muito forte na área da formação e estabelecemos protocolos com outras empresas para nos ajudarem a capacitar melhor os transitários, para desta forma podermos responder e estarmos sempre atentos ao que aí vem. E por isso é que eu digo que há muitas pessoas que pensam que o improviso é sinónimo de inteligência. Isso foi em março, isso foi em abril, agora já não é. Nós, se soubermos tirar as boas lições da Covid em março e em abril, vamos sair muito melhor desta crise do que entramos seguramente. Mas para isso temos que nos preparar e enquanto nos preparamos temos que conseguir dar uma melhor resposta que foi aquela que demos. O que é facto é que a Covid obrigou-nos a abrandar, mas não a parar. E esta viagem não termina aqui. Depois também temos a certeza que nada disto é ficção, porque todos sentimos, passa a expressão, na pele, e também não é nenhuma imaginação, apesar de parecer um filme de ficção científica, o que aconteceu em março no mundo inteiro. E ficou a certeza de que o transitário é uma figura fundamental no negócio internacional, porque também é sabido, de alguns distraídos, tudo o que nós praticamente usamos, vestimos e comemos e utilizamos, desde que seja importação ou exportação, existe sempre um transitário pelo meio. Depois também com a Covid percebemos de outra coisa. Há mercadorias que não andavam de avião e que passaram a andar de avião. Felizmente, o Francisco já mostrou, em termos de tonelagem, a tonelagem transportada hoje é menos, mas a receita é muito superior ao que era, por exemplo, o ano passado. Também temos verificado, e é a nível mundial, o e-commerce tem crescido a 2 dígitos quase em todo o mundo. As receitas do tráfego aéreo, como já foi referido e mostrado, também têm crescido e têm-se consolidado. O consumo, a forma de produzir, a forma de consumir, onde se produz,
a verdade é que o consumidor adapta-se muito mais rapidamente a esta nova realidade porque agarra no telemóvel e faz uma compra no online do que as próprias cadeias de abastecimento. E isso são estes aspectos todos que necessitam que estejamos cada vez mais bem preparados, com colaboradores cada vez mais multidisciplinares, porque também acreditamos que as rotas, que eram as rotas tradicionais, se vão alterar. Eu costumo dizer uma coisa que nós no Ocidente definimos há uns anos, que o Oriente, nomeadamente a China, passa a publicidade ao país, seria a fábrica do mundo. O que é facto é que depois disto eu julgo que algo poderá acontecer e por isso é que eu digo, nem tudo será diferente, mas que vai ser diferente, vai. Agora temos é que tentar perceber o que é que vai ser diferente. Então, e para concluir, estou quase a concluir, o mundo afinal só abrandou. O mundo afinal abrandou e pensou e obrigou-nos todos a pensar que temos que ser muito mais sustentáveis e amigos do ambiente, naquilo que consumimos, naquilo que necessariamente temos que consumir, e esta febre consumista que vinhamos tendo provavelmente também se vai alterar. E para contar aquilo que eu acho que vai ser a verdadeira história de sucesso, o Francisco pediu-me para falar de histórias de sucesso, o que eu acho que vai ser a verdadeira história de sucesso é, nomeadamente os transitários e estas empresas todas, saberem aproveitar a oportunidade que a Covid deu ao tráfego aéreo. Nomeadamente em Portugal, a companhia de bandeira não tinha nenhum avião de carga, verdade? Mas provavelmente depois da Covid passará a ter alguns e em definitivo. E outras companhias fizeram esse exemplo. Portanto, acho que há uma oportunidade para estas mercadorias que normalmente não andavam no avião, vão passar a andar. A emergência e a urgência dos prazos, em alguns casos, vai obrigar a que elas andem de avião. Já percebemos que é possível pagar um pouco mais para que elas andem no avião, porque sabemos que o avião é um modo de transporte mais caro, onde as mercadorias normalmente eram transportadas as de valor acrescentado, hoje transporta-se outras mercadorias, mas que já é possível pagar essas viagens. E com a certeza, com estas duas certezas, tudo o que passa à fronteira passa com o transitário. Isto é quase uma certeza lá para Alice, passa a expressão. Mas também sabemos, com a rede de parceiros que os transitários têm em todo o mundo, foi possível darmos uma resposta tão rápida como conseguimos ver. Numa semana, 2 semanas, começámos a transportar equipamentos médicos e os EPIs para Portugal. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigado e agora passo a palavra ao Bernardo. Muito boa tarde, o meu nome é Bernardo Nunes, queria agradecer a oportunidade que a Air Summit nos deu de partilharmos convosco o que é que têm sido os nossos últimos meses de trabalho e também dar uma palavra de esperança para o futuro, porque na dificuldade nós vemos sempre a oportunidade. Portanto, vamos ver aqui quais foram os primeiros desafios que encontramos, as oportunidades que imediatamente identificámos, soluções que encontramos. A cooperação entre todas as partes envolvidas foi um ponto muito importante. O que é que aprendemos com tudo isto? O que é que conseguimos atingir? E qual é a realidade de hoje e que nos prepara para um bom futuro? Tal como os meus colegas de painel já referiram, a capacidade disponível para carga aérea caiu abruptamente no fim da primeira quinzena de março. Deparámos com a necessidade de trazer carga emergencial oriunda da China, como o António referiu. A TAP nunca tinha voado para a China na sua história e tinha o desafio de só ter aviões com capacidade de trazer carga nos seus porões. Imediatamente aceitámos esta missão e identificámos não só como uma missão, mas também como uma oportunidade de acrescentar algo que a TAP Cargo tinha de tempo a tempo, que é a preparação de cargueiros e o fretamento de aviões para fazer uso 100% em carga.
conseguimos efetivamente aumentar a capacidade que tínhamos para oferecer de carga e começámos rapidamente a voar para a China e pensámos imediatamente em usar este conhecimento que adquirimos com a operação da China para outros destinos em prol do crescimento do negócio da nossa empresa. Com o último objetivo de voar, fazer voos regulares de carga geral, portanto, sem ser carga emergencial médica, porque nós reparámos que esta necessidade ia crescer devido ao decréscimo da capacidade disponível. Como é que encontramos soluções? Portanto, num primeiro momento, e muito devido às restrições regulamentares, portanto, a única hipótese que havia rápida era transportar cadeiras com carga em cima, portanto, sem alterar a estrutura nem o conteúdo do avião. Numa segunda fase, começámos imediatamente a trabalhar na remoção das cadeiras, porque iríamos aumentar cerca de 20% a 30% a capacidade de carga dos aviões, e depois, quando tivéssemos este processo pronto, replicar o processo para outras origens que não a China. Portanto, aqui temos um exemplo do transporte da carga nas cadeiras. São postas umas redes para proteger as cadeiras e para prender a carga, e no lado direito já a carga em cabine, já sem cadeiras. Este foi um fenómeno que se verificou um pouco por todo o mundo. Portanto, há aqui um pequeno levantamento das primeiras quantidades de aviões a serem convertidas, logo em março, em abril, incluindo a TAP, e em maio já um número muito maior. Todas as companhias, se fossem elas asiáticas, europeias ou americanas, acabaram por adotar esta estratégia para conseguirem dar resposta a uma muito maior procura de carga que houve nesta altura. Como eu referi, a cooperação foi fundamental. Portanto, eu refiro aqui, não de forma exaustiva, todas as entidades com que trabalhámos ao longo deste período. A Embaixada Portuguesa na China foi de uma ajuda preciosa. A entidade da aviação civil chinesa, embora no início tenha sido um bocadinho desafiante entrarmos em contacto e conseguirmos perceber como é que o processo funcionava, toda a equipa, sendo da TAP Cargo, sendo da própria TAP, fez um esforço muito grande para entender o processo e conseguimos dominar o processo. Os clientes, as companhias aéreas parceiras, com quem também trabalhamos, porque às vezes a nossa capacidade não chega e temos que fretar aviões fora da TAP. A nossa manutenção e engenharia, que foi inexcedível na preparação das aeronaves. Uma das equipas que talvez tenha tido um desafio maior, porque saiu muito do seu status quo, foi o planeamento e as operações. Portanto, que normalmente tem 6 meses para planear uma nova rota, portanto, e tudo é muito espaçado. Aqui tivemos dias para pôr um avião na China. A Comissão Executiva da TAP, que esteve diretamente envolvida na aprovação e no acompanhamento de todas estas operações. A equipa da TAP Air Cargo, da qual eu me orgulho muito em pertencer, também deu uma ajudinha para que isto tudo acontecesse. Os ground handlers, os parceiros locais, as autoridades tributárias. Portanto, não há aqui nenhuma entidade que nós possamos dizer não facilitou ou não ajudou. Quais foram, só a título de curiosidade, quais foram as maiores dificuldades que nós encontramos ali nos primeiros dias? Portanto, está aqui o pedido de transporte de mercadorias perigosas. Qualquer pessoa pode perceber o que é que está lá escrito. Portanto, e o documento tinha que ser feito em chinês, não podia ser feito nem em inglês nem em português. Portanto, ultrapassámos isso. Perceber o processo de aprovação, que tem muitos níveis de aprovação, muitos carimbos, muitas chefias na China. O processo de aprovação de mercadorias perigosas, que ao contrário do que é habitual aqui na China, é aeroporto a aeroporto. Portanto, se voamos para um aeroporto diferente, temos que começar todo o processo de novo. Tivemos preocupação com o contacto dos nossos colegas com os colaboradores de handling na China. Portanto, havia um cuidado para nem os colaboradores chineses entrarem no nosso avião, nem os nossos colegas saírem do avião. A língua é sempre um desafio. Depois das primeiras operações, houve muito congestionamento nos aeroportos chineses. Portanto, tínhamos que
recorrer a todos os contactos e todos os parceiros para que conseguíssemos acelerar o processo. E houve também uma preocupação muito grande em maximizar o espaço em aeronave com as caixas mais adequadas a cada tipo de situação. O que é que nós aprendemos? A velocidade de execução. Portanto, nnós chamamos na TAP Air Cargo o time to market. Nós fizemos o primeiro voo a 25 de março, portanto, cerca de 10 dias, 8 dias depois de ter havido a paragem da indústria, com os devidos permites, com a devida certificação. Portanto, tudo foi tratado num tempo recorde. Rapidamente também tirámos as cadeiras A2 A339, portanto, os nossos aviões mais eficientes, com preocupações com o meio ambiente. Portanto, em vez de usarmos o que tradicionalmente se faz, os aviões mais velhos, usámos os aviões mais eficientes. Portanto, tirámos cadeiras de 2 equipamentos praticamente novos. O acesso ao conhecimento, portanto, a organização que a TAP tem em termos de acesso ao conhecimento foi muito importante. Licenças, permissões, autorizações, cálculo de payloads, portanto, foram uma aprendizagem boa. A cooperação entre as equipas da TAP, portanto, houve um contacto muito rápido e muito direto entre equipas que normalmente no seu dia-a-dia não contactavam, porque a TAP Air Cargo usa a rede de passageiros e, portanto, os voos estão lá e o nosso trabalho, no fundo, é só encher o porão. Neste momento passávamos por uma nova realidade, que é planearmos voos, discutirmos payloads, discutirmos soluções. Muito importante. A partilha de informação com todas as partes envolvidas e a proximidade aos nossos clientes, aos transitários, à Agência Portuguesa de Saúde, portanto, ao Serviço Nacional de Saúde e até com o Governo brasileiro, porque fizemos algumas operações diretamente para o Brasil. Portanto, aqui uma pequena parte da equipa da TAP. Portanto, há aqui um trabalho de equipa do security, das operações, da manutenção, do planeamento, do handling, das vendas, até das finanças, a validar as operações. Muito trabalho de equipa. E, no fundo, conseguimos construir, por volta de julho, um mapa de voos regulares de carga para os principais destinos e origens, no caso da China. Agora vou passar só em revista alguns dos voos principais, porque foram muitos que fizemos. Portanto, o primeiro voo, como eu referi, em 25 de março, de Xangai para Lisboa, trouxe carga nas cadeiras. Portanto, este avião ainda tinha cadeiras, mas foi a primeira operação. O primeiro voo sem cadeiras foi de Xiamen para o Porto. Portanto, penso que é um voo comum que o António referiu também. Trazia ventiladores no porão, porque os ventiladores são carga perigosa, portanto, pela regulamentação não pode vir em cabine. Trazia máscaras e equipamentos pessoais de proteção na cabine. Aumentámos a capacidade do avião em cerca de 80 metros cúbicos. Rapidamente também foi-nos dada a possibilidade de fazermos transporte de carga não médica para outros clientes e conseguimos montar uma operação para um cliente grande em que fazemos 8 voos em 6 dias, portanto, voos de ida e volta, tocando em 3 continentes diferentes e cumprindo escrupulosamente os pedidos de cut-off times do cliente. Portanto, isto é uma operação que exige uma coordenação muito grande entre entregas de caminhão, carregamento de avião em cabine. Nós começámos por demorar cerca de 6, 7 horas a carregar a cabine do avião. Neste momento demoramos 4 horas. Portanto, o ganho de eficiência e a aprendizagem tem sido muito importante. Fomos à procura de novas oportunidades. Fizemos um voo entre Lisboa, Miami, Guarulhos, no Brasil, e de regresso a Lisboa. Portanto, a primeira vez que fizemos um voo de carga entre 2 aeroportos não nacionais. Fizemos o voo mais longo da TAP também, de Guangzhou para Lisboa, que depois, curiosamente, seguiu ainda para o Brasil. Vimos uma cooperação incrível com os colegas ou com os colaboradores chineses. Trabalho durante a noite incansável. Portanto, eles têm uma quantidade de recursos sempre muito maior que a nossa, mas organizados à forma deles. Sempre tudo correu sem atrasos de relevo, sem problemas de maior.
Fizemos operações em parceria com outras companhias, quando a nossa capacidade não era suficiente para uma certa necessidade de um certo dia, e tivemos um dia que eu penso que foi o nosso recorde, em que chegaram a Lisboa mais de 500 metros cúbicos no mesmo dia, transportados pela TAP, não só nos aviões da TAP, mas também nos aviões de um parceiro. Voámos com carga desde Guangzhou até Fortaleza, que é a maior operação feita pela TAP, como eu já referi. Qual é a realidade hoje? Portanto, temos um conhecimento em termos de gestão de cargueiros que não tínhamos há 7 meses, portanto foi aquilo que mais importante ganhámos. Temos voos regulares de carga, seja para Maputo, seja para Luanda, seja para Nova Iorque, para Guarulhos. Portanto, temos uma rede de transporte que está à disposição dos nossos transitários e que é rapidamente agilizada. E estamos, mais importante talvez que tudo, a preparar a transformação mais permanente de 2 Airbus A332 para que fiquem a médio ou longo prazo associados ao transporte de carga aérea. A operação deve estar concluída ainda antes do fim do ano. Em termos do que é que nós continuamos a ter? Portanto, continuamos a ter, como ambos os colegas referiram, uma escassez de oferta de capacidade, desde a queda. Portanto, há uma recuperação muito ténue dos aviões de passageiros, mas continuamos a ter uma necessidade de capacidade, o que nos leva a apresentar os números dos quais nos orgulhamos, que fizemos até ao final de setembro mais de 30 voos para a China, e já fizemos mais de 160 voos de carga only, portanto, como nós chamamos, transportando cerca de 6.500 toneladas e 30 mil metros cúbicos de volume. O que é que isto fez à TAP? Não é? Aumentou-nos os nossos load factors, portanto a utilização média do espaço dos aviões melhorou. Estamos neste momento acima da média da indústria, que entendemos que se encontra nos 71%, à exceção de uma rota de saída dos Estados Unidos para a Europa, em que ainda não conseguimos atingir os load factors desejados. Em termos da performance da TAP Air Cargo, vê-se aqui em cinzento o ano 2019 e em verde o ano 2020. Vê-se, obviamente, ali em abril e maio, uma queda abrupta da receita, que foi quando começámos a fazer os voos para a China, mas praticamente toda a frota estava parada. Em junho e julho já começámos a ver alguma recuperação de receita, porque começámos a trabalhar com os cargo only, e agora com o complemento dos voos de passageiros conseguimos aquilo que eu, de forma se calhar pouco humilde, posso referir, ter um volume de receita superior em setembro de 2020 face ao setembro de 2019, com a colaboração e o esforço de todos. Acho que é um atingimento de que nos podemos orgulhar. O yield subiu, como já referimos, e, portanto, vemos muitas oportunidades. As projeções, no que diz respeito à carga aérea, são que vai continuar a subir, portanto, as necessidades vão continuar a subir, sejam por boas razões, sejam por razões menos boas, mas para o nosso métier, para o nosso negócio, são boas notícias, porque há trabalho para fazer e há oportunidades para explorar. Deixo-vos agora com um pequeno filme, que é um resumo do trabalho que fizemos num dos aviões. Não sei se me quer ajudar aí a carregar no play do vídeo, para eu não fazer nenhuma asneira.
feito foi remover as cadeiras da classe económica, removemos as cadeiras desta zona mid, que é onde nós estamos, e da zona after, remover todo o sistema de cabelagens que existe para o Flight Entertainment. É adicionado também alguns extintores para poder fazer essa função de cargueiro. É uma valência que acrescentamos, é a primeira vez que estamos a fazer este trabalho. É a primeira vez que, se calhar, estes aviões estão a operar sem cadeiras. Isto implica tudo um novo centro de gravidade do avião. O avião não está realmente certificado para voar sem as cadeiras. E, portanto, é uma nova valência que a gente acrescentou e que toda a gente, como é óbvio, da melhor maneira, quis cumprir com este trabalho para fazer face à pandemia. Temos aqui mais uma inovação e a TAP a adaptar-se aos tempos correntes. Portanto, é o primeiro neo cujo upper deck, portanto, a classe económica deixou de ter as cadeiras para maximizarmos a capacidade de carga médica que possamos transportar a partir da China, principalmente aqui para o mercado português. Agora, com a retirada das cadeiras, vamos dar um passo enorme na competitividade, portanto vamos conseguir transportar muito mais carga, com algumas restrições, efetivamente. Na cabine não se pode trazer todo o tipo de carga, mas aquela que é hoje 90% da carga transportada, que são as máscaras, os equipamentos pessoais de proteção, essa pode vir aqui e vamos aumentar, se calhar, em 20-30% a capacidade que o avião tinha para trazer carga. É totalmente estratégico esta nossa aposta em descadeirar estes nossos aviões para podermos realmente dar uma solução com mais espaço disponível, com mais capacidade para carga aos nossos clientes, para podermos responder assim aos vastos pedidos que temos tido. Estamos 24 horas, 7 dias por semana a trabalhar nesta nossa missão. Muito obrigado. Pois bem, muito agradecido a ambos pelas fantásticas apresentações que fizeram. Creio que, resumindo, a Covid não é tudo mau. Notamos que, como o António se referiu, há oportunidades que têm que ser exploradas, que podem ser exploradas, que a reação rápida da TAP na alteração dos seus equipamentos e oferecer essa capacidade que neste momento não estava a ser oferecida e que, devido ao Covid, também estava praticamente parada. Creio que foi algo também oferece dentro da oportunidade, que ofereceu oportunidades à TAP e creio que mais irá oferecer no futuro próximo. Portanto, quero agradecer a ambos por terem vindo e por terem nos mostrado essas apresentações bastante interessantes nesse sentido. Voltando ao tema deste Portugal Air Summit, que é a digitalização. E como já não temos muito tempo, queria fazer uma pergunta a ambos oradores, antes de encerrar esta sessão. E queria começar pelos meus amigos da APAT, da Associação de Transitários. A APAT, recentemente, no último congresso, dedicou praticamente o congresso, no seu total, à digitalização e à transformação que os agentes, passar essa informação aos agentes. Como tem sido o retorno por parte das agências transitárias em adotar essa digitalização, em digitalizar-se e ver o futuro de forma diferente? Como tem a APAT percebido a percepção da APAT nesse sentido dos seus associados? Foi algo que foi levado a peito e que realmente estão a colher pouco a pouco esses frutos que a digitalização lhes oferece na simplificação dos seus processos, ou está a tomar o seu tempo que é considerado necessário para poder ser implementado? O nosso congresso até é um bocadinho mais do que a digitalização. Sim.
também focámos muito aquilo que nós entendemos que é muito importante, que é as parcerias colaborativas, que é outra coisa, é outro ambiente que nós, em Portugal, normalmente não gostamos muito de trabalhar em parceria com outras empresas, com outros players, mas é fundamental que assim seja. E as parcerias serão sempre mais fortes também enquanto nós tivermos o processo todo mais digitalizado. E digitalizar os processos não é, como também se disse no nosso congresso do ano passado, não é pôr a folha na fotocopiadora, digitalizá-la e mandá-la. Portanto, isso é digitalizar um papel, não é apostar na digitalização dos processos. Nós temos vindo a fazer aquilo que na APAT achamos que nos compete basicamente, que é chamar a atenção para essa necessidade, encontrar ferramentas e players que possam ajudar as nossas empresas transitárias a fazer uma aposta séria nessa transição e, ao mesmo tempo, motivá-los também a olhar para essa necessidade de sermos mais digitais, porque seremos seguramente mais competitivos. É verdade que a mudança no ser humano é sempre uma característica muito complicada. Todos falamos que é necessário mudar, mas depois, quando na realidade temos que mudar, há sempre ali alguns reveses e há sempre ali algumas hesitações. Mas a verdade, sim, é que há empresas que têm apostado, há empresas que estão a fazer esse caminho. É um caminho que não é fácil, é um caminho que vai ter problemas. O ano passado fizemos algumas ações vou dizer, de braço dado, quase com a TAP e com a AT. E com a Autoridade Tributária e com um player do mercado em IT que já tem algumas ferramentas nessa área desenvolvidas. Não é o nosso interesse ou o nosso intuito, não é que se escolha uma ou outra, é que se escolha a decisão. Portanto, cada associado vai ter que decidir aquilo que entende que é o melhor para ele. Todos esses processos, todas essas ferramentas informáticas, imprescindível, têm que se ligar umas com as outras. Portanto, por todos eles têm sistemas e investir em sistemas de raiz é complicado hoje em dia. Portanto, tem que haver essa conectividade. Por outro lado, também temos, e comentávamos há pouco ali fora, nós em Portugal, há cerca de 10 anos, começámos nós, em Portugal e sobre a égide do governo português, temos vindo a desenvolver uma ferramenta que é a Janela Única Logística, onde já quase todos os modos de transporte se interligam com as entidades, com as autoridades, onde já quase não existe papel. E eu estou há muito pouco tempo na APAT, estou há 2 anos, mas um dos desafios que lancei imediatamente é: aqui não existe o modo aéreo. Portanto, essa ferramenta, sendo uma ferramenta nacional, permite o modo ferroviário, o modo rodoviário e o modo marítimo, mas nunca foi equacionada a questão do modo aéreo. E nós acreditamos que cada vez mais, e eu, desculpem a minha imodéstia, há bem pouco tempo comecei a batizar a intermodalidade do 5º modo de transporte, porque cada vez mais temos que ser mais intermodais. Hoje, irmos à China buscar mercadorias que depois vão para, sei lá, para outro país europeu ou para o norte da África, podem ir de caminhão, podem ir de comboio, e nós temos que desenhar a melhor cadeia do fluxo desde a origem até destino, seja ela por que modo de transporte for. E achámos que fazia todo o sentido o modo aéreo também estar nessa plataforma. Depois há aqui um trabalho que já não depende tanto nem de nós, da APAT, nem dos nossos associados, nem das empresas da IT, nem dos operadores de carga, nem dos operadores dos modos de transporte, mas isto também tem que ser sempre acompanhado pelos processos das alfândegas. E como nós sabemos, os processos das alfândegas, ainda que em Portugal haja muitas vezes, como a doutora Ana Paula Raposo referiu, e na pandemia foram inexcedíveis em termos, não os processos digitalizados, mas maneira de digitalizar papéis para que o processo fosse mais rápido, fluido e muito flexível. É verdade que também a questão aduaneira impacta muito com as questões europeias, e as questões europeias ao nível da alfândega sabemos que, ao nível dos processos aduaneiros, perdão, nem são ainda iguais em todos os países.
portanto, há aqui sempre uma dificuldade acrescida em casar todas estas dificuldades, diria eu. Mas nós não podemos estar à espera que os outros façam tudo, nós também temos que fazer este caminho, porque, como dizia o nosso poeta, o caminho faz caminhando, e se nunca o fizermos, se nunca o caminharmos, nunca temos o caminho. Isso agora acrescentei eu. Mas eu acho que é assim, nós temos que ir vendo, até porque vamos ganhando experiência com aqueles que vão apostando nestas áreas. E a TAP, desde essa altura, desde esses eventos, julgo, e o Bernardo pode dizer isso melhor do que eu, julgo que tem tido a aceitação de muitos transitários e que já têm apresentado a documentação, em vez de ser em papel, através dos sistemas informáticos que, entretanto, se foram desenvolvendo. Muito obrigado. Mas é um caminho que não há volta a dar, temos que o fazer. Temos que o fazer, e agora a pergunta vai dentro dos mesmos moldes, neste caso concreto, portanto, para a Companhia Nacional. Nós vemos lá fora, dentro da própria Europa, nas Holandas, nas Bélgicas, a criação de comunidades onde as companhias nacionais, por norma, tomam essas ações e avançam, por serem nacionais e por terem mais peso dentro da economia de um país, poderem exercer alguma pressão junto das entidades governamentais. Que papel vê o Bernardo da TAP nesse aspecto, em pressionar, ou tentar pressionar, e portanto, que papel é que vê para a TAP nesse aspecto? Será que a TAP ainda tem ou pode vir a ter esse papel de companhia nacional e, portanto, exercer essa pressão junto das entidades? E que apoios é que a TAP gostaria de ter por parte, por exemplo, de uma IATA ou de uma EASA, para poder avançar com esses projetos? Porque a digitalização, ao fim e ao cabo, tem como objetivo simplificar todos os processos para que os preços baixem e o consumidor ganhe. Praticamente seja isso. Que papel vê para a TAP nesse sentido? Em primeiro lugar, a digitalização para a TAP é um fato consumado. Portanto, não é algo que nós queiramos, é algo que nós temos e estamos a investir todos os dias. Nós fizemos o ano passado, penso que foi em maio, junho, 2 ações de sensibilização para a comunidade de transitários, tendo em vista a introdução da carta de porte eletrónica. Portanto, sendo a média mundial neste momento, se não estou em erro, de 72%, 76%, nós em Portugal já atingimos em agosto 30%. Ainda não saíram os números de setembro, portanto, mas já vamos a caminho. Portanto, aí não falta nada, é só os agentes aderirem. Eu penso que há aqui uma forma diferente de ver. Muitas vezes as pessoas veem como uma questão de custos ou tornar mais barato. Eu vejo como criar mais valor para todos os intervenientes. Não é? Porque o facto de nós termos que levar papel para a frente para corrigir a carta de porte e assina e carimba, ou ter uma mensagem que é corrigida em 10 segundos, cria valor para toda a gente. Não é? Em segundo plano, e pegando nas palavras da Janela Única Portuária, eu acho que a IATA podia ter um papel fulcral, trabalhando junto com a Janela Única e associando o projeto do One Record, que eu penso que pode ser a base para a participação das companhias aéreas na Janela Única Portuária. Porque muitas vezes aquilo que nós vemos no front-end dos sistemas é o mais fácil. Tudo o que é mais complexo e mais difícil são as interligações e a partilha de informação que o António referiu. E há um outro fator que eu penso que na digitalização é muitíssimo importante, que é a confiança entre todos os operadores dentro de um mesmo mercado. Porque nós, quando digitalizamos, de uma maneira ou de outra, estamos a abrir a informação aos nossos clientes, aos nossos parceiros e, às vezes, até aos nossos concorrentes. Não é? Todos nós já marcámos um voo na Skyscanner e vemos qual é a melhor oferta. Portanto, o que é que isso traz? Traz uma exigência de competitividade aos players. Se quiserem vender, têm que ser, de facto, competitivos. E eu, quando digo competitivos, não é têm que ser mais baratos. Têm que criar mais valor. Eu pago mais X por ir na companhia A do que na B porque sei que vou ter isto, aquilo ou aquilo outro.
ou porque sei que vou ter um serviço diferenciado. Porque quando nós vamos pelo preço, há sempre quem faça mais barato. Sempre, 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 sempre. Quem faça melhor, nem sempre. Não é? E, portanto, eu ponho o ênfase na criação de valor e na confiança entre as várias entidades. O On Record, eu acho que nós devíamos passar destas palavras e de boas intenções, efetivamente, a uma marcação de uma reunião entre a IATA e a Janela Única Portuária e entender, na prática, o que é que falta. Depois já vamos à alfândega também, vamos cortando o bolo em pequenas fatias para conseguirmos comer a uma velocidade... Foi assim que foi feito, sempre. Com a colaboração de todos, percebendo as dificuldades, percebendo as potencialidades, e foi assim que foi feito. Não sei se estão familiarizados, mas, por exemplo, nessa Janela Única Logística, não é a portuária, que já é o upgrade da portuária, nasceu com a portuária, mas na Janela Única Logística, por exemplo, temos o CEF, temos as Brigadas Fiscais, temos a GNR, temos todos os agentes que trabalham à volta do transporte de mercadorias, seja na terra, seja no mar. O que nós queríamos agora, o ar. Também queríamos pôr aqui o ar. E eu acho que todos temos a ganhar. Isto que o Bernardo acabou de dizer, eu só complemento dizendo, a plataforma assegura toda a confidencialidade da informação. Portanto, cada player só vê aquilo que tem que ver. Não é bem como consultar o preço, cada um, até porque ali nem há preço, não é? Ali, eventualmente, haveria nomes de clientes ou concorrentes, mas não, cada parceiro, cada player só vê aquilo que tem que ver. Portanto, a confidencialidade é absoluta. Isso depois traz-nos aqui outros desafios. A verdade é essa, não é? Depois temos que ter cadeias seguras, depois temos que ter a famosa blockchain e depois temos que caminhar também para este sentido. Ou seja, a inovação também traz e aporta aqui alguns riscos e alguns perigos. Não é? Sabemos agora, um grande armador mundial teve 15 dias down porque foi hackeado, passa a publicidade, a CMA CGM. Mas já tinha sido a Maersk, que já tinham... Portanto, isto eventualmente, o que temos que fazer também é este trabalho da digitalização, ao mesmo tempo com segurança. Que era aquilo que o Bernardo estava a dizer, tem que haver essa segurança. Tem que haver a confiança. Eu também acredito outra coisa que o Bernardo estava a dizer, esta história, passa a expressão, esta história da Covid também vem-nos mostrar que às vezes o preço não é tudo. E a qualidade é muito importante. E serviços de qualidade, hoje, por falta e por escassez de meios, começou-se a pagar um bocadinho mais. Tal como eu dizia há pouco, há mercadorias que afinal conseguem pagar um bocadinho mais para serem transportadas, passa a expressão. Até porque as empresas que vivem pelo preço normalmente morrem pelo preço. Não é? É outra lá para Alice, mas a verdade acaba por acontecer. Mais tarde ou mais cedo é assim. E o Bernardo também disse uma coisa, no dia que se baixa o preço, vai sempre baixando, há sempre alguém que consegue baixar. E quando não se tem intenção de pagar nada a ninguém, sai sempre barato, não é? Sai sempre barato. Não é? E é isto que é importante, nós percebemos isto. Isto é um processo, a Joule demorou 10 anos a desenvolver, portanto nós não temos a ambição de o desenvolver em 2 ou 3 ou 4 anos, mas temos a ambição, ou gostaríamos de ver, também o modo aéreo colocado nesta plataforma, neste momento uma plataforma desenvolvida em Portugal, mas que é possível compatibilizar todos os meios. A nível da comunidade, a primeira opinião também foi favorável. Como o Bernardo dizia, temos que se calhar trabalhar todos juntos para que também vocês, com as vossas plataformas já, venham perceber, avaliar a pertinência de estarmos ali todos juntos. E acho que só temos todos a ganhar, porque ganhamos eficiência, e ganhando eficiência e flexibilidade, somos seguramente mais competitivos. Muito bem, eu levo para casa, de qualquer maneira, a vossa recomendação de a IATA poder pode registar como pedido mesmo. Com pedido. Eu vou registar como pedido. Certamente há muita coisa que nós temos que fazer no mercado português que eu considero ainda importante. Fomos dos primeiros a sair para os mares, temos que ser não vamos querer ser os últimos a implementar essas novas tecnologias. Agradeço a ambos a vossa participação e o tempo que dedicaram a este evento. Uma vez mais agradeço à organização por ter dedicado parte das suas sessões
à carga aérea, como nós já referimos, é algo que durante este tempo de Covid também oferece, não só apoia no combate a esta pandemia que nós estamos a viver, mas também oferece a nível económico e negócio novas oportunidades e novas janelas se abrirão. Com isto encerro esta sessão, muito agradecido a todos e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.